que é o tema principal da nossa palestra de hoje. Tá bom? Eu vou deixar aqui o chat aberto, né? Na medida do possível eu vou respondendo. Se eu demorar um pouquinho, eu já peço desculpas, né? Mas vocês podem ir comunicando. Se precisar, pode abrir também o microfone para falar, tá? Eu só peço para depois, né, que vocês, se for possível, fechar o microfone, para não atrapalhar os demais colegas, né, nessa nossa palestra, nossa pequena palestra. Tá bom? Eu vou colocar aqui um slide, e aí, né, na medida da sequência dos slides, vocês vão me conhecendo também como profissional, como fotógrafo, como design gráfico, como professor, né, e aí vai sabendo um pouquinho da profissão, né, de fotógrafo, que eu exerci há muito tempo, continuo exercendo, da profissão como diretor de arte na área de design gráfico, trabalhei bastante tempo na Editora Abril, né, com revistas, na área de educação como professor, né, fui convidado para ser professor também, né, e nesse meio eu fui me atualizando, isso é bacana, então eu vou contando um pouquinho também da história da educação, né, que hoje eu acabei de defender o doutorado, né, eu tenho título de doutor de verdade, foi ano passado, né, no curso de Educação, Arte e História. E aqui estou com vocês para falar um pouquinho, né, desse mercado de trabalho, das profissões, dos cursos, tá? Para ver se consigo, né, de alguma forma, direcionar vocês, né, para algumas áreas de interesses, para poder definir qual a área né, que vocês gostariam de trabalhar. Eu aposto, né, e tenho certeza disso, né, que no final da palestra, aqueles que gostam de fotografia, aqueles que gostam de ilustração, né, porque as duas áreas que me dá muito prazer, por isso que eu escolhi essa área para trabalhar, né, aqueles que gostam de desenhar, de fotografar, e sempre tem, né, nas minhas palestras, né, os alunos que gostam de desenhar, gostam de fotografar, gostam das duas coisas como eu, né, eu tenho certeza que no finalzinho da palestra, a sua fotografia ou o seu desenho vai estar um pouquinho melhor, né, e essa é a minha meta, né, aos poucos ensinando para vocês as melhores formas para vocês construírem, né, um melhor trabalho, um melhor portfólio, né, um melhor conhecimento em cima daquilo que você tem prazer, né? Por que eu entro em prazer primeiro? Porque já pensou você trabalhar numa coisa que você entra com prazer para trabalhar, passa o dia com prazer, né, executando, volta para casa feliz, é a melhor coisa, né? Então, quando você tem prazer naquilo que você faz, aí lá no futuro isso vai ser reconhecido. Aí o crescimento, a promoção, o salário vem de forma natural, né? Então, imagina você fotografando e ganhando dinheiro com isso, com prazer. Imagina você ilustrando, desenhando e ganhando, né, ganhando dinheiro com isso, né, tendo prazer de levantar de manhã para executar esses trabalhos, né? Essa é a minha dica, né? A primeira coisa é ter prazer, gostar daquilo que faz, né? Aí, em cima desse gosto, né, vocês começarem a estudar, se aperfeiçoar numa área que você queira se desenvolver profissionalmente. Tá bom? Então, vamos lá. Acho que eu já consigo aqui abrir o nosso compartilhamento, tá? Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Não? Ué. Vamos lá tentar de novo compartilhar.
Eu vou aqui de novo, vamos lá, apresentar agora. Vamos ver. Uma janela. Ok, agora sim. Compartilhar. Agora acho que todos estão enxergando, né? Então vamos lá. Vou falar para vocês, então, um pouco da minha história dentro da Universidade Paulista, da Unip, né, nas áreas de fotografia, design gráfico e produção audiovisual. Esses 3 cursos, gente, representam os cursos tecnológicos, né, que é equivalente ao curso superior, né, a uma faculdade, dentro dessas 3 áreas de comunicação digital, que é a fotografia, ou fotografia digital, o design gráfico e a produção audiovisual. Aí eu conto um pouco nessa palestrinha, né, os estudos, né, como eu me desenvolvi para ser professor, né, como eu me desenvolvi para ser um bom profissional, a carreira, o mercado de trabalho hoje, né, hoje mesmo, em confinamento, o que a gente poderia fazer em cima dessas 3 áreas, né, que eu vou mostrar para vocês, a fotografia em si, então eu vou mostrar um pouquinho da teoria, um pouco da prática, um pouco de técnica, né, para melhorar, né, o seu desempenho em cima da fotografia, o design gráfico, em cima da ilustração, e um pouquinho da produção audiovisual, né? Então, dentro nessa área, eu sempre pergunto, quem gosta de fotografar? Tem bastante gente que levanta a mão, né? Quem gosta de design gráfico e ilustrar? Também. Quem gosta de produzir vídeos, né, para o YouTube? O pessoal está ganhando muito dinheiro com a produção, né, de vídeos em redes sociais, e aí esses 3 cursos que envolvem a comunicação digital pode ajudar vocês. Né? Olha que legal, no confinamento, em vez de você ficar parado, só vendo televisão, você produzir, né, um vídeo, um tutorial, alguma coisa que você possa publicar. Você tirar foto, né, em cima de produtos, por exemplo, está tendo uma diversidade muito grande de pedidos, deliveries de comida, então eles têm que renovar a forma de apresentação desses produtos, né, dessa comida. Aí você vai e trabalha no confinamento. Né? Você pode trabalhar desenvolvendo uma marca, um logotipo dentro de casa, e aí, via e-mail, ir aprovando com o seu cliente. Então, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, eu queria falar um pouquinho também, né, desses cursos e das atuações. Eu gosto né, de apresentar a palestra, começar a palestra com essa imagem. Né? Essa foto foi tirada lá na Espanha, e foi durante o meu sanduíche. O que é sanduíche, gente? É um curso que você faz paralelo à graduação, no caso aqui foi paralelo ao mestrado ou no doutorado. Né? O que é o intercâmbio? Né? Esses cursos que a gente faz paralelo, a gente ganha bolsas de estudos, tem empresas, né, que dão bolsas para você estudar fora. E como que você escolhe uma boa faculdade? Aquela que tem esses convênios, né, com essas empresas que mandam você para fora. E a Unip tem. Então, a primeira, né, dica importante na hora de escolher uma faculdade, não é nem o curso, é ver quais são as condições dessa faculdade no mercado. A Unip tem bolsas de intercâmbio, eu tenho alunos que já foi para o México, eu tenho alunos que já foi para a Irlanda, tem alunos que foi para a Argentina estudar, depois voltaram e concluíram a graduação. Então, eu começo a falar assim, então eu ganhei uma bolsa no mestrado, né, fui para Portugal, de Portugal conheci outros lugares, a Espanha, fui até a Alemanha, fui para a Turquia, né, para dar continuidade, fiquei 6 meses com tudo pago. Aí eu voltei e aí concluí o mestrado. Então, eu gosto de começar para incentivar a vocês, né, que o nosso mundo, apesar dessa época, fase de confinamento, né, não dá nem para pensar em sair de casa, quanto mais viajar, a gente não vai ficar para sempre. Né? A gente tem que ter esperança, a gente tem que pensar que daqui as coisas vão melhorar e a gente tem que ampliar os nossos horizontes. Né? Se a gente tiver a oportunidade de sair do país para estudar, é uma grande conquista, você cresce muito como pessoa, né? Você cresce muito como indivíduo, você cresce muito como profissional, né? E como estudante. Então, essa foto representa tudo isso, né? E esse é o primeiro incentivo.
participem de bolsas de intercâmbio, escolha bem uma faculdade como a Unip, por exemplo, para fazer, né, esse intercâmbio. Aqui à esquerda, vocês tomarem, né, se vocês prestarem atenção, é um QR Code, é um código, né, de leitura que vai direcionar você a uma outra plataforma para você conhecer um pouco mais dos cursos da Unip, né, da inscrição, como faz a matrícula, quais são os cursos. Então, aproveite, no decorrer da minha apresentação, ele vai aparecendo esse QR Code, né, esse código aí de barras, esse código de leitura, né, para você, né, ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado em cima do que a Unip oferece a você. Eu sempre falo, né, para os palestrantes, para os meus ouvintes, que a minha carreira profissional começou com 13 anos. Aí os alunos falam, nossa, professor, mas 13 anos a gente não pode trabalhar, né? Eu falei, você tem razão. Mas com 13 anos eu já sabia o que eu queria fazer. Lembra que eu falei no comecinho da palestra? Que é interessante, né? Nós termos prazer, a gente trabalhar em algo que a gente goste de fazer? Pois é. Com 13 anos eu participei de um concurso de pintura, né, ilustração, que era patrocinado pelo Maurício de Souza e pela Editora Abril. E ganhei. Olha que bacana. Com 13 anos, eu ganhei equivalente a R$1.000 numa caderneta de poupança. Aí eu peguei e falei, nossa, tô rico. Né? Eu vou trabalhar nisso para ficar milionário. Não é bem assim, mas com 13 anos eu já sabia que eu queria trabalhar exatamente com quadrinhos. Por isso que eu mostrei essa primeira imagem para vocês. E olha que legal, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu falei para meu pai, quero trabalhar com quadrinhos, quero trabalhar na Editora Abril, quero trabalhar lá com Maurício de Souza, ou qualquer coisa, né, que seja quadrinhos, que a gente chamava de gibi. Aí meu pai pegou, ligou, falou, olha, tem que fazer uma ficha, vai lá fazer ficha. E aí eu coloquei na ficha que tinha ganhado esse concurso de pintura. Pois não é que me chamaram para entrevista, eu concorri com mais 5, eles acharam o desenho que eu tinha ganhado, né, o prêmio, perguntaram se era esse que eu tinha ganhado, eu falei sim, e aí eu fui contratado. Eu consegui eu nunca tinha trabalhado, pessoal, era o meu primeiro emprego. E aí eu consegui trabalhar exatamente onde eu queria, né, que era com quadrinhos, com ilustração infantil. Então vai lá mais uma dica para vocês. Participem de concursos, concurso de fotografia, concurso de audiovisual, de vídeo, concurso de ilustração, desenho, que é meu caso. Se vocês ganharem, né, o seu currículo já fica diferenciado. E para você entrar no mercado de trabalho, para você começar a trabalhar, né, nessa área, começa a ficar um pouco mais fácil do que os outros, né, por conta do currículo, que vai melhorando. Então, eu comecei trabalhando com esses produtos. Era o Mickey, Chupatinhas, Minnie, Pato Donald e família Disney. Então, eu pegava nessa época que não tinha computador, né? Nessa época era tudo processo manual, era a base de pincel, era a base de lápis, borracha, né? E a gente fazia isso tudo à mão. Teve um tempo, aí eu saí, fui morar fora, morei no Japão, e aí quando eu voltei, foi no Japão que eu comecei a estudar fotografia. Quando eu voltei, a Editora Abril me chamou de novo. Falou, olha, nós estamos precisando de um profissional, né, agora vai ser tudo à base de computador, você não gostaria de voltar à Editora Abril? Eu falei, nossa, eu não sei nem apertar o botão do computador, né, não sabia ligar, gente, era tudo novidade. E aí as pessoas vão me pagar um salário para eu aprender, né, e poder voltar a fazer aquilo que eu gostava, que era trabalhar com publicações infantis. E aí eu voltei. Essa fase já é colorização digital. A gente usava o Photoshop, né, para pintar as capas, e depois ia para gráfico, para impressão. Então, outra dica, se você está trabalhando já, né, se você trabalha em algum lugar, né, mas não gosta desse lugar, nunca discuta, nunca sai brigado, né, com aquelas pessoas que te dão, que deram emprego para vocês, porque essa pessoa pode te indicar, né, para uma outra empresa, ou te chamar de novo quando você precisar. Então, quando eu voltei do Japão, né, eles perguntaram se eu estava trabalhando, eu falei que não, e aí ofereceram para voltar, e eu voltei com o maior prazer, fiquei mais um tempão.
Em um dado momento, né, como eu falei para vocês, eu tinha estudado fotografia, a gente sente a necessidade de mudar. Aí eu fui, né, trabalhar com outros produtos. Aqui eu saí, né, das criações, das publicações da Disney e fui trabalhar com o Digimon. Digimon eram licenciados, né, era um desenho que passava na televisão, é o concorrente do Pokémon, né? Pokémon todo mundo sabe, é o Pikachu. O Digimon, que é o Digital Monster, era o concorrente direto. E aí a Abril comprou os direitos para fazer as revistas, os produtos, né, impressos. E aí eu fui coordenar. E aí eu fui promovido, né, na medida que eu fui trabalhar com isso. Então é legal você sempre, né, tentar subir de alguma forma e vendo, né, possibilidades. Do Digital Monster, do Digimon, aí mandaram eu trabalhar com outros produtos, e eu sempre fui aceitando. Esse aqui era Toy Story, então eu comecei a trabalhar com os desenhos e os filmes da Disney, que é diferente da revista em quadrinho. Olha que bacana. Nessa fase, eu via todos os desenhos da Disney antes de todo mundo. Ou seja, eu tinha spoiler, né, de todos os de todos os filmes. Por que eu tinha que ver antes? Por que eu via antes? Para poder lançar a revista junto com o cinema na banca. Porque senão você perde o timing, o tempo, né, das pessoas, das crianças. Então as crianças iam ver o desenho e depois ia ver na banca para comprar, né, o seu produto, a sua revista. Então, por isso que eu assistia antes isso. É claro que eu adorava, porque eu falava para todos os meus amigos que já tinha visto, né, aquele filme que ia entrar ainda, e já sabia o final, né? Então, foi muito bacana essa fase, eu gostei muito, né? Eu trabalhei bastante tempo com isso. Pessoal, eu vou combinar com vocês de fazer a apresentação, né? E lá no finalzinho eu abro para discussão e tirar dúvidas, tá bom? Para a gente não interromper. Lá, passando um pouquinho, aí, de novo, eu quis trabalhar com outras coisas. Agora entra, como eu tinha essa habilidade da fotografia, né, e já estava me especializando nessa área, e é bacana você também, apesar de saber desenhar e gostar de desenhar, eu também gostava de fotografar, e aí fui fazendo cursos, né, para melhorar. E aí veio a oportunidade de mudar de revista. Para trabalhar nessa revista, é um público diferente, até aí eu trabalhava com crianças, aí mudou o público. Eu comecei a trabalhar com público feminino, né, maior, adulto, né, e classe média e média alta, que era o perfil dos leitores dessa revista, que é o Manequim Noiva, né, principalmente as mulheres que estavam pensando em casar. Para essa capa, eu precisava saber de produção fotográfica, fotografia em estúdio, né? E todo o conhecimento em cima da direção de arte, cor, tipografia, né? E trabalhar bem a imagem, que é o corpo da mulher, da modelo, né? Então, teve um tempo que eu trabalhei nessa revista, Manequim Noiva. Aí é sempre a base de oportunidades, pessoal, né? Manequim Noiva, né? Eu ganhava, eu tinha uma função lá, e aí falar, você não quer evoluir, não quer ser chefe de arte, não quer ser diretor júnior, fui aceitando, e aí me ofereceram essa outra revista. Essa revista que chama Stuff, era para um público jovem como vocês, né, e falava só sobre produtos, sobre gadgets, né, de lançamentos, de eletrônicos. E aí o perfil é diferente. Olha essa modelo aqui nessa capa e olha essa outra aqui da Manequim Noiva. Né, muda cabelo, muda maquiagem, muda roupa, né, porque o leitor é diferente. Aumenta a quantidade de texto, aumenta a quantidade de informação, tudo isso é para agradar o leitor. Lá para frente, mudou, e aí pediram para trabalhar com essa revista. Essa revista para classe C, é a mulher, né, chama Viva Mais. E aí, o que eu aprendi com isso? Na escolha da fotografia que eu vou colocar na capa, eu tinha que colocar uma celebridade e ela tinha que ser reconhecível, né? Ou seja, as pessoas iam ver essa revista e ia falar, nossa, é a Ritinha da novela, que é a Isis Valverde. Né? Ela não podia estar muito produzida como essa da Noiva, né? Como essa da outra revista, ela tinha que ser mais simples, mais parecido com o personagem da TV, porque daí o leitor ia
querer levar esse personagem para casa. Aí eu mudei de revista, fui trabalhar com viagem, né? Então, o que eu aprendi nessa aqui? Toda revista ou produto que fala de viagem, turismo, você precisa colocar uma pessoa, né, na cena. Por exemplo, tinha uma foto aqui da Torre Eiffel, aí tinha que colocar um casal, né, ou uma pessoa. Por quê? Porque se você não colocar uma pessoa, né, nessa imagem, para revista de turismo ou para um cartaz, as pessoas não vão se enxergar lá, os leitores. Então, eles não vão querer ir para esse lugar, eles não vão comprar a revista. Então, é isso que eu aprendi, né, com essa revista em fotografia. Agora eu vou começar, né, a dar dicas mesmo de fotografia. Eu vou começar a mostrar parte do meu portfólio, né, como fotógrafo, e depois eu vou falar para vocês o que foi feito e como foi pensado, tá bom? E aí, automaticamente, eu vou aplicar com vocês conceitos e técnicas que envolvem a fotografia, que é o enquadramento, composição, né, luz, cor. Essa foto é do primeiro castelo do primeiro rei de Portugal, lá que fica lá em Guimarães, no norte de Portugal. Eu fui lá porque eu ganhei a bolsa de intercâmbio, por isso que eu morei lá em Portugal e por isso que eu consegui fotografar e estar nos lugares. Qual era o objetivo dessa foto, quando eu, né, pensei em tirar essa foto do castelo? Fotografar de cima para baixo. Né? Mas por que eu vou fotografar algo de cima para baixo? Para mostrar profundidade. Para isso, você tem que achar o ponto mais alto, né, desse lugar, desse castelo. Então eu perguntei, qual é a parte mais alta? Como que eu posso chegar lá? Subi 200 degraus, tinha uma portinha minúscula, passei por essa porta e consegui, né, esse ponto mais alto, e aí consegui, né, chegar. Com isso, eu vou mostrando a torre de observação do castelo, a entrada principal do castelo, a rua em torno, né, do castelo e até parte do calabouço, que vai abaixo da porta principal. Então, esse era o meu objetivo. Aqui, esse aqui foi na Turquia, quando eu fui também, quando eu fiz o intercâmbio estudantil. E isso é uma mesquita, chama-se Mesquita Azul. O que eu queria com essa imagem aqui, na construção dessa imagem? É outra técnica, né, de composição que chama-se simetria. O que é simetria? Quando você pega, né, uma área, divide no meio, tudo que tem do lado esquerdo tem do lado direito também. Quando isso aparece, vocês têm que trazer, né, na fotografia, porque cria um bem-estar visual. Esse aqui, eu queria mostrar a parte de cima, que é essa parte do teto do parlamento de Berlim, lá na Alemanha. Para isso, eu precisei descer 2 níveis. É um caracol, né? Eu desci 2 níveis para tirar essa foto, de baixo para cima, para poder mostrar o teto. Se eu não tenho como descer, o que eu tenho que fazer? Deitar no chão. Né? Então, o fotógrafo não pode ter vergonha. Só não pode deitar no chão no meio da rua. Né? Senão vem o carro, te atropela, aí não tem mais fotografia. E essa aqui é outra técnica que chama técnica de iluminação, que é em ambiente escuro. Eu usei um tripé, coloquei uma longa exposição, coloquei em foco e tirei. Porque senão a foto ia ficar toda escura. Esse aqui é dentro da mesquita, lá em Istambul, na Turquia. Retrato, nós estamos na época do selfie, né, onde a gente precisa estar bonito na foto, bonito no perfil, né, no perfil do Instagram, no perfil do Facebook, do Twitter, como que a gente vai fotografar. Então, eu vou dar algumas dicas de enquadramento e movimento. No retrato, nós temos 3, né, a 4 cortes padrão que a gente pode executar. Um é meio corpo, que é aqui, ó, gente, no meio da coxa. Tá? Quando eu faço uma foto de meio corpo, corpo inteiro, fica mais bonito se a gente criar um movimento para tirar essa foto, do que senão ele fica parado, fica parecendo estátua.
dessa modelo falou, olha que roupa bonita, parece bailarina, posso dançar? Eu falei, claro, fica à vontade. E aí ela começou a se movimentar. Em moda, jornalismo, em fotojornalismo, né, é interessante você trabalhar os contrastes. Então, vamos lá. Esse é o contraste do velho, era um artista com roupas, né, nativas, e em frente de uma loja moderna. Em fotojornalismo, isso funciona muito bem, que é o contraste de tempo, antigo com o novo. Trabalhe muito bem luz. Isso aqui é uma luz, finalzinho de tarde, é uma luz amarela, ela fica mais quente, então ela fica um tom mais amarelado. E aí trabalha o enquadramento. Esse aqui é um enquadramento fechado, que a gente chama close-up, que é fechado no rosto. Tem o plano americano, que é na altura do tórax, tem o corpo inteiro, onde tem que aparecer as mãos e os pés, e tem o meio corpo, que é na cintura ou na coxa. Quando vocês trabalharem em close-up, que é uma foto bem fechadinha, trabalhe muito bem a expressão, né, da modelo, senão ela vai ficar com a cara emburrada, ou a mesma, né, expressão nas todas as fotos. Então tem que ter, né, um relaxamento, você tem que conversar com o modelo para fazer, buscar um sorriso bonito, né, um olhar sedutor. Trabalhe contraste de cor. Isso aqui é contraste cor quente e cor fria. Isso aqui fica em Matosinhos, é uma praia de Portugal. As flores amarelas contrastam com o azul da água, né, dando essa diferença de quente e frio. Trabalha a luz do dia, esse finalzinho de tarde, esse é o castelo que a gente viu na primeira foto, só que é com o lado de fora. Tom mais amarelado, e olha que interessante, tem uma pessoa aqui. Quando você coloca uma pessoa que não vai camuflar o principal, que é a arquitetura, você traz a proporção em escala, porque senão as pessoas não vão saber se esse castelo é grande ou pequeno, ou qual é o tamanho dele. Trabalho contra a luz, esse aqui eu estava na frente desse barco, e atrás do barco tinha o sol. Então, quando eu crio isso aqui, ele cria uma silhueta escura, uma penumbra, e traz um pouco de mistério na fotografia. E trabalha linhas e formas. Isso aqui é a plantação de vinhos, lá no norte de Portugal, no Rio Douro, e toda a paisagem tinha cores, linhas curvas. Quando você enxerga isso, abra, né, a composição, a sua câmera, o enquadramento, e traga tudo isso para dentro da fotografia. A curva da estrada, a curva da plantação, a curva do rio, a curva, né, das montanhas. Trabalho em movimento. Isso aqui é a cobertura do Fashion Week de Portugal. Era uma turma de bailarinos, não eram modelos, né, manequins. Então, eles andavam dançando, entravam dançando e saíam dançando. Aí você tem que capturar esse movimento. Trabalho em enquadramento, isso aqui é um still, né, still life, que é a natureza morta. Né, aí você tem que trazer um enquadramento fechado. Isso aqui é um híbrido, é um legume, mistura de brócolis com couve-flor. Ele é mais bonito do que gostoso, viu, pessoal? Mas é muito bonito a forma dele. Tá? Trabalho técnica de velocidade. Essa aqui é a cobertura do Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo. Né? E aí eu precisei congelar o carro para poder ver todas os detalhes dele. Então eu precisei escolher um lugar onde a velocidade do carro diminuía, sem estar parado. Então era ou nas curvas, ou nas entradas e saída dos boxes. Aqui é a saída do box. Então deu certo, porque eu trouxe a informação sobre onde estava acontecendo a corrida, em São Paulo, e aqui o carro, né, com todos os seus detalhes. E trabalhe luz natural, né, luz do sol, ou luz ambiente, das lâmpadas. Nós temos praticamente 3 tipos de lâmpadas. Né? As lâmpadas quentes, que é o de filamento quente, é o de filamento, as lâmpadas frias, que é o de mercúrio, e a de LED. Cada uma tem uma característica. Os filamentos quentes é amarelado, o mercúrio é esverdeado e o LED é azulado. Então tem que entender isso. Esse aqui é uma exposição, né, no museu, que foi feito por um português que morou no Brasil. Bem legal. E o que você aprende nos cursos de design gráfico? Então vamos lá. Composição e projeto gráfico, que é isso, né, basicamente, que eu estou explicando para vocês.
História da arte, para saber quem foram os grandes pintores, para a gente buscar referência, né, na construção do nosso trabalho. Computação gráfica, né, trabalhar com o computador, desenvolver uma ilustração, um logotipo no computador. Oficina de texto, aprendendo a escrever. 3D modelamento, aplicação dos 3D Max, né, que são os programas para trabalhar luz, profundidade, textura, forma. Comunicação editorial, como fazer uma revista, como escolher uma imagem, uma capa de revista, como diagramar. Produção gráfica, como imprimir o material, qual é o tipo de papel, qual é o tipo de tinta que eu vou utilizar. Desenvolvimento de embalagem, como fazer uma boa embalagem, né, para colocar no mercado, na loja. Publicações para a web, como criar a sua página, o seu site, como você criar seu portfólio digital. Ilustrações, como desenhar, né, quais são as categorias, quais são os tipos de ilustração. Sinalização em mídia exterior, como se comunicar em diversos tipos de ambientes, dentro de uma escola, num parque, numa empresa. E empreendedorismo, como abrir o próprio escritório de design para poder trabalhar. Pessoal, no confinamento, é isso que eles estão explorando, né? O home office, trabalhar em casa. Quais são os principais trabalhos em design gráfico? Desenvolvimento de marca e logotipo, e aí a aplicação dessas marcas nos uniformes, nas ferramentas de trabalho. Criação de revista, como escolher uma boa capa, né, uma boa imagem, uma fotografia, que cor eu vou utilizar, que tipo de letra, ou diagramação das páginas internas, do miolo da revista, das matérias da revista. Criação de embalagens, como utilizar, né, um bom material para embalagem, como que eu vou executar e trabalhar essa embalagem. Isso aqui é um EVA, está fazendo a embalagem dos vidros de azeite. E esse aqui é uma embalagem conceito, né? A gente chama de embalagem pop-up, é uma caixinha, você puxa aqui a tampa, e aí ela abre como uma flor. Aí tem 4, 8 picolés e uma massinha. Esse tipo de embalagem não existe, é embalagem para presente, para colaborador, né? Mas é bem legal presentear. Ó, tem aqui um cartãozinho, né? Então tudo isso você aprende nesses cursos. E também aprende um pouco mais sobre ilustração. O que é que vocês aprendem? Né, o universo infantil, né, que é a anatomia, olha as cores, o tamanho da cabeça da criança, né, então você tem que aprender isso. Juvenil, então a criança vai subindo, muda a anatomia dela e muda as cores, começa a ficar mais frias, né, mais escuras, aumenta a degradê, aqui é mais chapada. Ilustração publicitária, para ajudar na execução de um vídeo, de um comercial de televisão, isso aqui é um storyboard. Ou científica, para ilustrar livros, cadernos de estudos, escolas. Ilustração 3D, quando aplica luz e sombra, né, para dar volume às formas, aos personagens. E aqui a realista. Isso aqui é uma metalinguagem, quando mistura realidade com ficção. Olha que bacana, é o desenhista que está desenhando o personagem e vai cortar a própria mão dele. E aí o curso de fotografia profissional. O que a gente aprende de fotografia? Composição em projeto gráfico, que é isso que eu apliquei para vocês, profundidade, cor, enquadramento, técnicas. História da arte, para conhecer os principais fotógrafos que existiu e como eles pensavam na imagem. Fotografia e técnicas de iluminação, como iluminar, né, objetos no estúdio fotográfico, pessoas, como iluminar fora do estúdio, em luz natural. Técnicas de laboratório, como tratar uma imagem, como revelar um filme, um papel. História, como criou a imagem, como criou o som, como criou o cinema. Fotografia digital, como você trabalhar as câmeras digitais, a imagem digital, o tratamento da imagem digital, da foto digital. Fotografia publicitária, como você vai vender com fotografia. Produção, como você produzir cenários, como vai ser uma fotografia de casamento, a produção de uma fotografia de casamento, de um show. Fotografia científica, o universo da fotografia, na polícia, né, na saúde, em todas as áreas,
de atuação dentro da fotografia, com microscópio. Fotografia cultural, então faz fotografia de shows, espetáculos. Fotografia jornalística, em cima da notícia, do acontecimento, da pauta. E empreendedorismo, com criar a própria empresa de fotografia, o próprio estúdio de fotografia, né, o próprio site de banco de imagens. Quais são os principais trabalhos? Né, os primeiros trabalhos dos cursos trabalham a criatividade, a materialidade, né, a escolha de materiais, né, como executar objetos, formas, com a imagem, com a ilustração, com a cor. Vocês aprendem a fabricar a própria câmera fotográfica. Isso aqui é uma câmera pinhole. Aqui tem um buraquinho de alfinete, que você deixa exposto, né, à luz. Você coloca um papel fotográfico aqui, deixa aberto um tempo, fecha, aí leva esse papel no estúdio fotográfico, revela, e aí aparece a foto. Essa fotografia foi feita com essa caixa. E aí sai com o seu portfólio. Fotografia de moda, beleza e retrato, fotografia de shows e espetáculos, fotografia publicitária, ou de still life, e fotografia jornalística, né, em cima da notícia, do acontecimento. Aqui tem algumas ideias do que vocês vão executar, aprender, fotografia, iluminação e estúdio fotográfico, como fotografar retrato, luz de cabeça, né, luz de chão, de corpo inteiro, como trabalhar a modelo, os movimentos, como produzir uma imagem sem o uso de câmera fotográfica. E aí todo o universo da fotografia. Fotomacrografia, uma fotografia que você entende como que é produzida através da objetiva macro. Fotomicrografia, com a ajuda do microscópio, para fazer esse tipo de fotografia. Esse aqui é um olho de uma cobra, à esquerda. Esse aqui é embrião de um peixe. Termografia é a fotografia através do calor, dos objetos, das formas, do corpo. Morfométrica é a fotografia para análise das formas. Esse aqui é um lago que tem lá num parque nos Estados Unidos, que chama Yellowstone. Observatória para ver o comportamento dos bichos, dos animais, como eles comem, como eles vivem, onde eles dormem. Fotografia subaquática, né? Qual o tipo de equipamento que eu uso para entrar dentro do mar, para poder fazer o registro desse universo, né, dentro da água. E aí, aplicação, mais técnicas, né? Para vocês terem ideia, o que a gente aprende em composição fotográfica, né, é a divisão das partes, que a gente chama de regra dos terços. Dividir por igual, né, 3 partes na horizontal, 3 partes na vertical, o cruzamento dela, que são esses pretos, ele é chamado de pontos de ouro. Nesses pontos fica a parte principal da imagem. Esse aqui é a entrada da Universidade de Istambul, na Turquia. O principal é exatamente a entrada, o resto é moldura, as árvores, as pessoas. Então, para mim, o importante é que estava aqui no meio. Então, a gente usa a regra dos terços. Aqui outra fotografia. O mais interessante para mim era o reflexo da ponte na água, formando esse grande círculo. Então, para mim, o principal era o reflexo junto com a ponte. E em produção audiovisual, em vídeo, o que a gente aprende? Vamos lá. Composição para fotográfico sempre, né, para enquadramento do seu vídeo, história da arte para entender quem foram os principais diretores de cinema, oficina de roteiro, como escrever um bom roteiro para o seu vídeo, né, para a sua gravação, técnicas de animação, stop motion, né, que é a animação quadro a quadro, história da imagem do som, quem foi, onde começou a imagem, como colocou o som, como começou o cinema, vídeos e técnicas de iluminação, como iluminar
né, em estúdio de gravação de vídeo. Montagem multimídia, como fazer recorte, como fazer montagem em cima dos seus vídeos. Publicações para a web, como publicar o seu vídeo nas redes, né, na internet ou nas redes sociais. Vídeo digital, né, como ele é feito, qual é a resolução, qual é a cor ideal. Áudio e sonorização, como você vai colocar som, né, para trabalhar o clima, ou a qualidade, ou a emoção dentro da sua animação. Fotografia digital, como fotografa e como, né, quais são as principais câmeras, como é a imagem digital, para você colocar, né, dentro também do seu vídeo. E aí, como abrir, né, o seu estúdio de gravação de vídeo, né, o estúdio para você trabalhar dentro do audiovisual, que é o empreendedorismo. Aqui, para vocês terem ideia, é uma ilha de montagem, né? São os programas de edição e montagem. Aqui são os profissionais que trabalham, né, a gravação e a sonorização dos vídeos. Aqui é o manejo em cima dos equipamentos, né, da filmadora, profissional, para acertar o foco, para acertar o enquadramento. E aqui um estúdio, né? Esse aqui é o chroma key, que é né, um fundo que depois ele é substituído por outra coisa, outra parte, né, que você queira. O chroma key ele vai do verde, azul, isso você aprende nos cursos, né, de vídeo de produção audiovisual. Como fazer uma filmagem externa, como trabalhar uma filmagem interna, em cima da sua produção, da cenografia, e como trabalhar, né, desde câmeras mais simples até as câmeras profissionais, para cinema, para grandes produções. Aqui eu vou dar mais dicas para vocês. Aqui eu apliquei nessa fotografia a técnica das linhas verticais, é uma jardim lá na Turquia. Aqui a diagonal, ou ponto de fuga, né, essa aqui é a estação de Frankfurt, Berlim. Esse aqui é técnica de iluminação à noite. Esse aqui fica dentro da cidade do Porto. Eu precisei usar um tripé. Era uma noite de lua cheia, estava muito bonita. E esse aqui é o parlamento. Lembra que eu mostrei que era o parlamento por dentro, que eu queria mostrar a parte de cima? Aí eu tirei essa parte de fora para mostrar como que era a arquitetura desse lugar, parlamento em Berlim, na Alemanha. E precisei esperar meia hora para tirar essa foto. Por quê? Ora, chegava muita gente na excursão, aí você perde o foco da arquitetura, e aí eles iam embora e não ficava ninguém. Aí fiquei esperando, de repente saiu essa moça para atender o telefone. Falei, é agora que eu vou tirar a foto. Então saiu na hora certa que eu precisava. Tem fotografia? Outra dica, você tem que ter paciência, né, para tirar uma boa foto. Não adianta fazer correndo. Esse aqui é a cobertura jornalística do carnaval lá em Portugal. Eu explorei movimento e cor. Esse aqui é um fotojornalismo. O Porto ganhou o campeonato nacional. Então, o pessoal saiu às ruas para comemorar. É uma técnica de longa exposição com flash. Esse aqui é a cobertura do Fashion Week, em Lisboa, Portugal. Eu usei a diagonal, que era um desfile de masculino. E esse aqui é o contraluz com rebatimento. Então, o sol está aqui, aí eu trouxe uma luz auxiliar para tirar essa fotografia aqui. Esse aqui é a exploração das formas. Eu tive que deitar de costa no chão e mirei para cima, né, a minha câmera para tirar essa foto e fazer a cruz. Esse aqui é enquadramento fechado, é um still life, poder tirar esse copo com o guia aqui de Berlim. Esse aqui é um ponto, né, exploração da única unidade, isso aqui era dentro da mesquita. E esse aqui é linhas, né, era um museu dos judeus mortos na Segunda Guerra, do judaísmo. Né, ele era todo cheio de curvas, eu achei bonito também. Aqui eu usei o ponto, né, então eu precisei, e escala também, proporção e escala. Esse aqui é o memorial dos mortos na Segunda Guerra em Berlim, dos judeus mortos na Segunda Guerra. E aí eu precisava de uma pessoa para dar a ideia de proporção e tamanho. Aí veio essa menininha, com a cor certa do vestido, que contrasta,
né, com essa cor cinza e fria do monumento. Esse aqui eu usei diagonal, é a fachada do Museu da Rainha Sofia, em Madrid. Esse aqui é luz à noite, né, é foto noturna. Esse aqui é a rodoviária de Lisboa, em Portugal. É linda, parece uma escultura, né, muito bonita mesmo. E esse aqui é um ponto turístico, que fica lá perto de Lisboa, em Cascais, que chama Boca do Inferno. Tem fotografia assim, tudo que for bonito você tem que trazer, né? Tudo que for diferente você tem que trazer, mas aplicar sempre as regras de composição, de luz, de cor, de tamanho, né? E a última dica que eu vou falar para vocês é o seguinte: fotografia é estado de espírito. Se você está alegre, feliz, ela vai sorrir para você. Se você estiver triste, ela vai chorar. Então, sejam felizes, fotografem bastante, desenhem bastante, tá? Eu vou estar esperando vocês lá na Unip, se vocês quiserem me encontrar, para conhecer o curso, para conhecer a faculdade, mas esse é o meu contato, se vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou fechar aqui, né, os nossos slides e deixo aí um tempinho, né, uns 10 minutinhos para a gente conversar, tá bom? E aí, gente, gostaram? O que vocês acharam? Bacana? Espero que sim. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fico à disposição, tá? Para discutir qualquer informação. Ô, Laura, obrigado você. Obrigado por ter ficado até aqui, viu, pessoal? Ter acompanhado essa, né, essa palestrinha aqui. Ó, aqui na plataforma você encontra, né, https://unip.br, eventos, Unip, Expo SP1, tá? Copiem esse link, tá bom? Para vocês conhecerem mais. Oi, Gabi. Vamos lá. Você acha possível aprender o essencial de fotografia em um curso de curta duração, sem ser graduação? Eu acho, quando é um curso de graduação, veja bem, né, eu sou professor do curso de graduação, o curso é muito rápido. Os cursos voltados à tecnologia, os tecnólogos, né, vocês saem como tecnólogos, ele equivale ao curso superior, faculdade, vocês têm um diploma universitário, mas eles duram 2 anos só, que muito, e aí você aprende muito mais, né, do que um curso técnico de 1 mês ou 6 meses. É claro que, mesmo na faculdade de 2 anos, você não vai aprender tudo. Então, por exemplo, você descobre que casamento é o tipo de fotografia, eu nunca tinha pensado nisso, que eu gostaria de trabalhar. Ou fotografia pericial, né, que é criminal. Nossa, adorei a palestra, adorei o que foi ensinado. Então, acho que eu vou querer trabalhar nisso. Aí você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar um curso bem específico nessa área. Ou casamento, né, ou fotografia em saúde, né, em medicina. Então, na verdade, quando você faz um curso extenso, né, de 2 anos, você aprende muito mais. Né? É nessa a situação. Agora, se você já sabe fotografar e quer se especializar numa área, aí tudo bem, vale fazer um curso, né, de curta duração técnico. Mas vale, se você não tem graduação, acho que vale a pena fazer uma faculdade, pelo menos você tem o diploma universitário, né, e aprende muito mais. Né? Essa fica a minha sugestão. Letícia, eu gosto mais de fotografar paisagem. Você acha que tem áreas? Com certeza, gente. Tem fotógrafos que se especializavam só em natureza. Né? Olha que interessante. O Sebastião Salgado, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ele é formado em economia. Né? A faculdade dele não tem nada a ver com artes, né? Não tem nada a ver com as humanas, né? Que é onde envolve a nossa área, ou comunicação. Depois ele se descobriu na fotografia. E aí ele começou a fazer um trabalho de sociologia. O que é isso? Um estudo da sociedade, do comportamento das pessoas, das comunidades. E aí ele começou a ganhar força. Né? Mas dentro do trabalho dele, se você, né, perceber, tem paisagem, tem luz natural, muita luz natural,
E é isso que é muito legal saber. Tem sim a área dentro da natureza. Tem um fotógrafo dos Estados Unidos, que ele fazia todo o trabalho dele em cima de fotografia de natureza, né? E aí ele começou a fazer um trabalho artístico em cima de eletricidade e flor. É lindo o trabalho dele. O nome dele é Robert Butchman, tá? Vou anotar aqui. É legal você pesquisar para entender. Outra... Outro, esse é o fotógrafo, Robert Butchman. Outra, se você gosta de natureza, só que ela trabalha com meio ambiente e ecologia. É a Aurelice Vasconcelos. Ela foi minha colega no doutorado. Ela se formou junto comigo. E ela é fotógrafa. Ela fez o doutorado dela, a cobertura, o ensaio, numa reserva extrativista, lá no Acre, para falar como que era o trabalho das comunidades, em cima da extração do pescado, a extração da borracha. Então, olha a dica aí. Natureza é muito amplo, então vale sim, paisagens. Dentro de paisagem, tem fotografia de turismo, né? Que você pode trabalhar também, que é muito legal. Mas aí você tem que entender muito bem qual é a área, né? Que você vai trabalhar e estudar bastante a respeito disso. Sociologia é muito legal, Letícia, eu também gosto. Né? A fotografia, gente, é muito ampla, né? Dá para vocês ficarem anos testando, né, várias áreas para depois descobrir aquela que realmente você gosta. E o equipamento é muito caro, né? Se for se especializar dentro da fotografia, né, o investimento é caro, então não pode ficar comprando tudo, né? Eu não tenho dinheiro para comprar todos os equipamentos. Então, eu preciso descobrir qual a área. Eu gosto de produto, né, eu gosto de retrato, então é esse equipamento que eu vou utilizar. Eu gosto de paisagem, tem que ser uma super tele, e assim por diante. Tá? E mais? De nada, imagina, Letícia. Obrigado a você. E mais? Outra dica que eu posso dar comece a testar. Pode ser por celular. Gente, ó, nós estamos em época de confinamento, né? Comece a fazer umas brincadeiras de produção fotográfica, pegue algumas frutas, né? Faça uma produção em cima da mesa, tirem foto. Sua mãe preparou um prato diferente, um bolo, comece a tirar foto. Tem uma área que chama fotografia de gastronomia, fotografia de comida, que é muito ampla, né? Que dá muito dinheiro, principalmente agora que tem várias, né, formas diferentes, né, de vender produto, né, que é aquilo que eu falei para vocês, os tal do delivery, que eles precisam montar, né, um catálogo rápido para colocar na internet, né, online, no digital, e aí precisa de imagem, precisa de fotografia, né, então vai treinando essa área também, que é muito legal, fotografia de comida. Você, Letícia, eu tiro muitas fotos paisagens pelo meu celular mesmo. Gente, vale o celular. Quando você trabalha com o celular, você está trabalhando outras técnicas, né? Não é velocidade, abertura, né? ISO. Você está trabalhando composição, né? Você está trabalhando enquadramento, você está trabalhando produção fotográfica. Se eu puxar, colocar uma folhinha de alface, fica mais legal? Aí você tem que colocar e tirar para ver. O prato redondo, se eu tirar de cima, ele fica legal? Tem que tirar de cima, tem que tirar, né, na diagonal. E aí vocês veem, olha, qual é mais legal, qual que mostra mais a comida, qual que mostra mais o prato. Né? Assim que a gente vai aprender. É praticando. Fotografia é prática, né? Não tem como, né, ser diferente. Tá? Mesmo se o curso for de 5, 8, 10 anos, né, você sempre vai aprender mais praticando. Não, não é só hobby. Fotografia não é só hobby, pessoal. Fotografia é uma profissão, e se você for um bom fotógrafo, é bem, né, remunerado, as pessoas conseguem enriquecer com fotografia. Tem uma outra aqui, ó, uma outra história que chama ó, eu vou marcar aqui, N. Leibovitz.
essa fotógrafa dos Estados Unidos, ela começou a acompanhar a banda Rolling Stones, olha que legal, para tirar foto da turnê deles, do show, porque ela gostava de música, gostava de rock, né? Ela se deu bem, conheceu os artistas, e aí começou a acompanhar eles, né? Depois, ela virou fotografia de retrato, trabalhou com moda, na Vogue, trabalhou na Vanity Fair, aí depois fez publicidade, aí entrou com retrato, e aí ela é super, né, conceituada. Né? Dá para ganhar muito dinheiro, não é só hobby, não, pelo contrário. Vocês não podem pensar que fotografia, se é que te dá prazer, né, que você tem prazer, que é um só hobby, você dá para ganhar bastante dinheiro em cima desse prazer. Tá? Dá para ganhar sim, dá para ganhar dinheiro. É só você começar a desenvolver, e aí, de novo, é prática, viu? É conhecimento versus prática. É você desenvolver um bom portfólio. E aí saber muito bem qual área que você quer, né, se especializar dentro da fotografia. Isso é importante também. Ok? Então, pessoal, eu vou... Acho que é isso, né? Meus colegas estão aí, da Unip, dando suporte. Se tem mais alguma coisa, mais alguma direção ou observação a fazer?